É o Renato Rodrigues que está chegando para mostrar uma análise importante do gol do Vasco, o segundo gol. O Vasco fez 5, é melhor a gente definir. É o segundo gol, a jogada muito bonita. Renato Rodrigues, vamos analisar esse Vasco. Eu quero que você coloque também, já que a gente falava do Ramon Dias e você não opinou, enquanto você analisa a mão do técnico, não só no gol, como nesse momento. Vai lá, Renatão. Bora lá. E assim, é um gol que, inclusive dos 5, a gente escolheu ele, porque tem muito do trabalho desse treinador, tem muito das ideias que o Vasco tem hoje de jogo, da identidade que ele busca para a equipe. E, mais uma vez, né, a gente falava de discurso, né, de mobilização, como as palavras dele são muito bem colocadas, né, como ele consegue trazer principalmente o torcedor, como ele consegue fazer todo esse trabalho. Mas vamos pro gol, vamos pro lance, para a imagem que vou até voltar que a gente estava revendo aqui. Mostra muito das características de trabalho, das escolhas, do que ele pensa para o modelo de jogo do Vasco, essa construção de gol. Vamos lá, o Vasco com a bola já num primeiro lance aqui, Zé Gabriel iniciando, ele é esse primeiro volante. Aqui uma característica muito clara desse jogador, que é o Léo. Acho que o São Paulino que acompanhou ele um tempo também sabe que ele tem as características do quê? Conduzir. Ele tem muito essa qualidade de conduzir, de achar passe. E aqui a gente vai ver já uma primeira questão, muito clara nesse jogo. É legal a gente falar que foi um jogo onde o Vasco precisou propor, né? Era um jogo até um pouco diferente do que era o contexto do jogo contra o Fluminense. E a gente viu muito isso, né? O Vasco agrupando muito pelo lado, triangulando. Pelo lado esquerdo com o Piton. Aqui o Verratti até baixou, mas o Paê aparecendo. Às vezes era o Praxedes que encostava aqui. Então muita triangulação. O jogo do Vasco é muito lateral. Até a gente pensando numa construção de equipe, você tem um Verratti na área, você tem jogadores que pisam muito bem na área. É até normal que o Vasco cruze muito, que ele jogue muito pelos lados do campo. Mas tem critério, não é simplesmente jogar. Aqui, ó, concentrou muita gente no lado do campo, a gente já vai ver a primeira inversão de bola. Aqui o Verratti vai fazer a inversão, lado oposto, bola com o Pumita. Aqui o Paulinho, tem que falar mais do Paulinho, inclusive, nesse programa, porque o que esse cara gera de jogo pro Vasco, seja com bola ou sem bola, é muito grande. Mais uma vez, o que a gente falou, de encostar, ó, Paulinho, encostando aqui com o Pumita Rodrigues, a gente já vê mais uma triangulação, e aí a gente vai ver muito cruzamento. O Vasco é um time que cruza muito, é um time que usa muitos lados do campo. O rebote, segunda jogada, o Vasco já ficou com rebote. O que isso mostra? Isso aconteceu em vários momentos no jogo. Quando uma equipe está pegando muito rebote, é porque ela está bem posicionada no ataque. Ela não está simplesmente atacando aleatoriamente. Ela está organizada para ficar com um segundo lance. E aí a bola escapa, a gente vai ver mais o Vasco, mais uma vez construindo. Medel, olha a participação do Paulinho. A gente está falando do Paulinho. Olha quantas vezes ele pega na bola na construção desse gol. Mais uma vez, a bola chegando. O Vasco de novo, pelo lado. Ó, que a gente fala, aproximação. Não é simplesmente ir carregar a bola e cruzar. A gente tá vendo aqui um jogo de aproximação, os caras aparecendo, não deu para entrar, começa de novo, ó o Paulinho, de novo participando da jogada, a bola entrando aqui por dentro no Zé Gabriel, de novo o Paulinho, e aí aqui a gente vai falar de mais uma inversão, ó. Já ergueu a cabeça, já viu que tá congestionado desse lado, vamos dar do outro. Agora sim a bola, aqui se eu não me engano, no Piton. Aliás, fazendo um grande campeonato Piton, crescendo muito com a equipe, muito bem. E de novo aproximação. A gente vai ver os jogadores aproximando, buscando, ó. Já tem 3 de novo para jogar. E aí a gente fala de um Vasco que joga muito lateralmente. E essas trocas de corredor, ó, geraram espaço por dentro. E eu acho que o mais legal desse gol é isso, é uma construção central do Vasco. O Vasco é um time que constrói muito pelo lado. Mas aqui não. De novo, quem que vem buscar a bola de novo? Paulinho Paula. O homem está em todos os lugares. Aí a gente vê algumas coisas importantes. Como o Pumita está bem aberto, e aqui ele está gerando a atenção desses dois jogadores, olha o movimento do Rossi como é importante de atacar a área, de atacar a profundidade. O Verratti já está fazendo um movimento aqui de pedir a bola no pivô, e já tem alguém atacando o espaço, ó, das costas desse zagueiro que o Verratti tirou. É exatamente isso, o Verratti sai pedindo bola no pé, ele quer bola no pé, quer a bola de costas, bola no pivô, bola curta, e aí o companheiro entende isso e ataca o espaço que abriu ali. Então é importante essa dinâmica, se mexer, se movimentar. E aí a gente vê, primeiro, um toque, palhaçada do Paulinho, a bola por trás, e aí a gente vê movimentação, ó, Paê vindo de trás, infiltrando, o Piton que participa da jogada pisando na área. Então é um time que
constrói o seu gol, chega com muita gente na área e consegue concluir. Então a gente está vendo trabalho. É um jogo lateral, é um jogo de muita triangulação pelos lados, de muito cruzamento, mas que também gerou esse tipo de gol, uma bola central, uma bola bem construída, atacando a linha defensiva, jogadores saindo para gerar espaço para o outro. Enfim, é trabalho e esse gol mostra bastante isso, Filipão. Valeu, Renato Rodrigues. Vamos falar sobre o homem-gol, Verratti. Turma, que impacto, hein? 7 jogos, 6 gols, 1 assistência. A gente tem o ranking no time, né? Ele lidera os dois, né? Chutes e chutes certos, 20 chutes, 10 certos. Minutos até marcar 89 minutos. Ações da área rival 34, duelos aéreos vencidos 43, líder geral no Brasileirão 23 desde a estreia pelo Vasco, ou seja, em gols, em ações da área rival e em duelos aéreos vencidos. Que impacto desse cara, hein? É a contratação da janela do meio de ano até aqui, André? Contribuição até agora, massiva desse jogador. E, assim, tecnicamente, mostrando seus atributos nesse gol aí, que demorou um pouco para ser validado, porque havia uma suspeita de impedimento, meio sem pé nem cabeça, porque a linha da grande área era exatamente aquilo que a linha do impedimento traçada pelo VAR mostraria. O jogador do Curitiba tinha o seu pé na linha e o pé, a parte mais avançada, né, do corpo que poderia tocar na bola do Verratti, estava para fora da grande área. Tudo bem, existem os ângulos, etc. Mas, né, ali já dava para ver que o gol seria validado como foi. E ele mata no peito, preparando para bater, a bola raspa na trave e entra. É o gol que solta o Vasco, né? Depois ele ainda acrescentaria esse aí, que eu, sem querer, omiti. Que ele tinha 5 gols e 1 assistência. Esse foi o 6º gol, são 6 gols e 1 assistência em 7 jogos. O que mais você pode querer de um jogador de ataque, um finalizador como ele? E aí, Renatão, e o Verratti? Cara, e assim, a gente vê o número ali de produção e tem um papel também que às vezes não entra no número, que é importante para centroavante. E o Ramon Dias já se ligou nisso faz muito. Ele tem movimentações muito inteligentes. Por mais que ele não seja um jogador de muita mobilidade, de muita velocidade, não é um jogador de 1 contra 1, de trocar de direção rápido e ir para o enfrentamento, os movimentos dele são muito inteligentes. A gente viu no movimento do gol como ele sai, pede bola no pé, e aí o Rossi ataca exatamente o espaço que ele deixa. Em vários momentos que o Vasco se sente desconfortável ali, linha baixa, defendendo, protegendo a área, ele é um centroavante que, se você às vezes nem lança, você quebra a bola para frente para se aliviar, ele segura, ele tira o time de trás, né? Ele faz, a perna tá inchada, ele faz desinchar, porque o time consegue sair, ele arruma uma falta, ele gosta muito do contato. Cara, ele é o típico centroavante argentino veterano, porque eu tava até brincando com o pessoal na redação. Se olha pro campeonato argentino, tem vários caras que nem ele, assim, claro, com uns melhores, outros piores, mas por mais que às vezes tecnicamente não sejam jogadores muito refinados, acho que a idade traz isso, né? Você começa a entender melhor os caras são malandro, é isso? Você se posiciona bem, você briga, ele tá sempre no contato com o zagueiro, sempre buscando a referência, enfim, um baita de um achado do meu Vascão. E tem uma característica que acaba também sendo compartilhada por esses jogadores citados pelo... Não precisa nem dar nome a eles, né? É um perfil de jogadores que você encontra, eles são numerosos, né? Uma característica, uma virtude que eles têm, o compromisso. Então, se o Verratti não estivesse fazendo gols, ele estaria ajudando da maneira que fosse possível a cada rodada, dependendo daquilo que o seu treinador pedisse a ele. Aliás, a gente teria, né, não sei se vai ter tempo para abordar tantas coisas legais, interessantes, ditas pelo Ramon Dias na entrevista que a gente mostrou agora há pouco, mas especificamente sobre o Verratti, acho que o Ramon não deve ter qualquer coisa a ainda pedir ao seu centroavante. Ele está fazendo tudo e talvez mais um pouco. E uma coisa que o Ramon Dias ressaltou na entrevista, que é um assunto que a gente vai entrar agora para a gente explorar, essa coisa do elenco dos bons jogadores. A gente vai colocar uma tela dos reforços, né? Que essa tela esbarra muito do que vocês falaram no começo do programa, de um elenco que ganhou certa profundidade para permitir
uma performance de mais competitividade por mais tempo, né? Você ficar 90 minutos ali, sangue nos olhos, na tela, um novo time, gols do Vasco desde a abertura da janela em julho, total de gols 14, 11 com participação dos reforços. E aí, eu vou acrescentar uma coisa, André e Renato. Uma vez eu estava conversando com um dirigente de um clube ainda associativo que estava lutando, foi esse ano, está lutando contra o rebaixamento, e ele falou a dificuldade que é você chegar numa janela de transferência contra uma SAF, porque o clube associativo tem suas limitações orçamentárias e você não pode sair estourando. A SAF tem o seu planejamento, mas ela consegue pôr na balança o impacto do rebaixamento. Então ela consegue imaginar, ok, então eu vou antecipar o investimento para esse dinheiro chegar. Muito provavelmente foi o que aconteceu, né? E aí eu jogo para vocês, eu não acho que são campanhas espelhadas, porque esse Vasco estava mais no buraco do que o Botafogo ano passado, mas o Botafogo na janela encorpa, né, e faz um dos melhores. Se ele não foi o melhor do segundo turno, ele foi top 3. E o Vasco tá nessa. Tem muito isso, tá virando uma marca, acho que de SAF, né? Essa coisa de, a gente precisa entrar no jogo, vambora, né? Falem um pouco sobre isso. Porque a gente tá falando da janela do meio do ano. E a janela do meio do ano a gente meio que encaixa com a janela de fim de temporada e começo da Europa. E aí, principalmente falando, mais até o Botafogo, a encorpada que o Botafogo tá no elenco na temporada passada, nessa janela, é uma encorpada com jogadores de uma prateleira e com um nível competitivo e de experiência no alto nível muito maior. O próprio Vasco vai buscar o próprio Medel, que é um cara que caminha para um final de carreira e tá tudo bem, não tem problema. Mas é um cara que vem de fora. O Verratti estava na Argentina, é um pouco diferente. Mas quando a gente fala de aumento de elenco do Vasco, a gente não está falando de número, a gente está falando de qualidade. E a qualidade está extremamente aliada à questão coletiva. De verdade, a gente está elogiando o Verratti aqui. Se o Vasco fosse um time coletivamente desestruturado, o Verratti ia passar fome. Tem muito centroavante bom no Brasil que joga em time que às vezes o time não consegue produzir, a bola não chega e não adianta, você depende do amiguinho, não tem isso. O Vasco melhora o seu elenco porque ele tem uma estrutura. O Vasco melhora o seu elenco porque o Zé Gabriel, que era um jogador que errava, que realmente não vinha bem, dentro de um contexto mais organizado, ele entrega mais. O Rossi, dentro de um contexto organizado, entrou e já virou outro jogador. O Praxedes não conseguia jogar no Red Bull. Dentro de um contexto organizado, ele e o Paulinho ali. E você olha pro Vasco, o Vasco não é um time muito elaborado. Até não dá para ser ainda, porque realmente o trabalho é muito curto. Mas é um time que os jogadores já entendem o que eles têm que fazer em cada fase do jogo, que cada um tem que fazer. Então, esse crescimento, ele é natural. Aí entra um Marlon Gomes no segundo tempo, aonde está organizado, ele não vai precisar correr errado e tal, ele vai bem. O Peck, que é um jogador que, para mim, ele tem limitações, às vezes, de escolha de jogada. Mas dentro de um contexto organizado, cresce também. Então, assim, o Vasco, ele é muito do prisma que a gente sempre fala aqui, que é a minha maneira de ver o jogo. O coletivo elevando o individual, nunca ao contrário. E o Vasco é prova disso. Aumentou, tem muita gente que não servia, que dentro de uma situação organizada está servindo e está indo muito bem. E aí, André? Eu me lembro, no momento das contratações, antes até, o Vasco precisa contratar, não tem jeito. A gente falou aqui, realmente, talvez não seja algo que estava previsto no planejamento para aquele momento, essa janela especialmente, o Vasco fazer um investimento depois daquilo que a gente viu, né? As pessoas que representam a SAF, representam o departamento de futebol do Vasco, dizerem o que era o plano de médio, longo prazo para esse clube, dentro da ótica deles. Agora, aí a água começou a subir. E aí o futebol brasileiro, ele tem a sua maneira de mostrar que é preciso fazer alguma coisa, nem que seja numa situação de emergência, que me parece foi o que aconteceu. Aí, acho que o Vasco, a SAF do Vasco, né, a 777, antecipou algumas etapas e fez um investimento que não estava previsto, mas era necessário. Eu me lembro da gente conversando aqui no Sport Center, botando o nome dos jogadores na tela, e aí esses caras vão resolver? Não tinha como dizer. Não tinha como dizer.
Como é que você vai garantir isso, né? E o que a gente está vendo hoje é uma equipe crescendo em diversos aspectos, mas principalmente pela organização dada pelo seu treinador e o compromisso desses jogadores, que era outro comentário que a gente fazia aqui. Olha, talvez não seja a hora de esperar dessas figuras que estão chegando grandes apresentações do ponto de vista técnico. Ah, esse cara vai mudar o Vasco, né, de nível. Não, mas se eles tiverem o seu coração encaixado naquilo que o Vasco precisa fazer, talvez seja o que o time precisa nesse momento. Eles estão dando isso e um pouco mais também, porque tecnicamente o time melhorou muito. É tão interessante ver a fase, a noite especial que o Vasco teve, que tem um jogador que a gente precisa falar, que o fato dele ser titular é uma notícia e está entrando no fim, porque teve tanta coisa grande, tanta coisa importante, o que eu acho que só diz bem do que aconteceu com o Vasco hoje e o que está acontecendo. Olha o título: Liberté, Égalité e Payet. Payet, Vasco 2-0, Coritiba pelo... porque é o tempo que ele estava em campo, né? Minutos 60, assistência 1, ações no ataque 31, passes no ataque 19, cruzamento 5, dribles certos 3. É interessante essa tela conservar a minutagem, né? Porque dá o impacto que ele teve enquanto esteve em campo em comparação a todos que jogaram a mesma minutagem. Foi um bom... a palavra não é estreia, mas enfim, um bom primeiro jogo como titular, Renato. E o que falar do Payet? Cara, eu achei ok. Achei que tem muita gente que jogou mais que ele. Até porque você vê uma dificuldade ainda de mobilidade. O próprio Ramon falou, olha, ele ainda tá entrando em forma, as coisas estão acontecendo. E para mim até fez sentido você começar com ele no jogo hoje, porque teoricamente não, era um jogo onde o Vasco teria que propor mais. Obviamente que o gol muito cedo te dá uma outra contextualizada no jogo, né? O jogo cria um outro cenário. Mas era um jogo, por exemplo, de a gente, por que não imaginar um Vasco martelando e não conseguindo entrar. Então era um Vasco que teoricamente entraria pouco em fase defensiva. Porque a minha preocupação durante o jogo assistindo ali foi nos momentos onde o Piton ficava no 2 contra 1. Porque o Payet não é um jogador para vir com lateral e tal. Ele até veio algumas vezes, tentou ajudar. Assim, é um jogador que quando ele pega na bola, você vê que ali tem alguma coisa diferente. O primeiro toque, ou a relação dele com a bola. Agora, em questão de mobilidade, ele ainda sente, ainda é normal, ele está se adaptando, não é só o jogo, não é só fisicamente. Acho que fazia sentido tê-lo hoje, acho que a aposta foi correta. É um cara que acrescenta muito na bola parada, né? Isso chama muita atenção. Por mais que ele não tenha encaixado nenhuma... As bolas dele são muito criteriosas, assim, são bolas difíceis, bolas rápidas. O Curitiba tirou a maioria delas, mas ele é um cara que dá esse ganho também. Você ter ele em campo, você ter o Verratti em campo, que é um cara que disputa muito bem no alto, te dá essa possibilidade. Aí entrou o Peck, que aí é outra coisa, né? Mais intensidade, mais volta. Mas assim, eu acho que ele ainda está se encaixando. Achei que foi um jogo regular dele. O que o Ramon Dias disse especificamente a respeito dele, e é bom a gente aproveitar também esses momentos, porque existem muitos treinadores que preferem responder esse tipo de pergunta. Eu não quero falar sobre o jogador individualmente. Tem muitos técnicos que preferem não... Tem uns que não querem falar do jogo. Também tem. Mas estão diminuindo. É isso, graças a Deus. Mas o Ramon Dias falou claramente que ele está se entregando diariamente na parte física e está contribuindo muito no tático. Então, hoje havia uma situação de função defensiva que ainda precisa ser dada a ele com algum cuidado, né? Porque ele realmente... Primeiro que, né, o papel dele, primordial, essencial, é outro. Mas não dá para tirar um jogador do comportamento defensivo. Não tem mais como fazer isso, a não ser que seja uma coisa, né, um jogador do ponto de vista técnico indiscutível. O Payet, tecnicamente, muito provavelmente é o melhor jogador do Vasco, mas ele ainda não tem condição de mostrar isso, né, como ele já fez em outros momentos da sua carreira. Então, essa parte de acompanhar o lateral, isso até foi comentado, ainda não é um momento de entregar para ele essa função com tanta confiança assim, porque ele não teria fisicamente o lastro necessário para fazer isso aí. Agora, ele participou de uma jogada de gol,
Eu estou de pleno acordo com o Renato quando ele diz, quando ele domina a bola você percebe que é um tipo diferente de jogador. É por isso que ele foi contratado e também para servir de exemplo. E quando o treinador diz ele está se entregando diariamente na parte física e na parte tática, isso mostra que tipo de cotidiano ele tem. Porque ele poderia estar muito tranquilo, né? Não estou bem ainda, não me cobrem. Não, ele está em campo, está contribuindo e pelo que diz o Ramon Dias, está contribuindo do dia a dia também. Olá torcedor cruzmaltino, seja muito bem-vindo ao canal Gigante da Cruz de Malta. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, para não ficar de fora das notícias de primeira mão do nosso Vascão. E não esqueça de deixar seu like e ativar as notificações, isso ajuda nosso canal a levar nossas notícias a outros vascaínos. Já deixo aqui meu agradecimento. Deixe nos comentários o que você achou dessa notícia. Saudações vascaínas, até a próxima.